E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Idalberto, essa é a nossa aula 115 de matemática. E antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos. Vamos lá. Não esqueça de mandar suas atividades para a escola, se você não tem acesso ao Google Classroom, tá? Faça as anotações no caderno direitinho, se organize bem direitinho, leve as atividades para correção. E se você tem um acesso certinho ao Google Classroom, entra lá para acompanhar a aula de hoje com os materiais e tudo mais, e faça a atividade obrigatória que garante a sua presença na aula de hoje, tá bom? É importante que você entre no formulário, responda as perguntas, clique em enviar e depois marque a atividade como concluída. Tem que fazer todo esse processo para garantir a tua presença na aula de hoje, beleza? Dito isso, a gente já pode começar. O que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior nós vimos média aritmética simples, nós vimos anteriormente, e nós vimos também média aritmética ponderada. Qual é a diferença? A diferença, em muitos momentos, é a forma de fazer o cálculo. Quando eu falo de média aritmética simples, eu preciso somar todos os termos que aparecem e as suas repetições e dividir pela quantidade total de termos. Quando eu pego a média ponderada, eu tenho duas situações. Ou cada dado numérico tem um peso, e daí você tem que multiplicar esse dado numérico pelo peso e dividir o somatório inteiro pela soma dos pesos. Ou então, você tem alguns dados que se repetem várias vezes, né, que tem uma frequência maior, e daí você multiplica por essa frequência e divide lá a soma pela soma das frequências, certo? Então, são duas maneiras de você encarar a mesma situação da média ponderada. Você pode sempre trabalhar na ideia da simples, né? Você sempre pode trabalhar na ideia da simples, mas aí se algum número tem um peso ou uma frequência maior do que 1, aí você tem que estar repetindo esse número, certo? Ou então você trabalha já a ideia da ponderada, agrupando esses dados que estão repetidos de acordo com a frequência. Beleza? Vamos continuando. Hoje nós vamos falar sobre moda. Moda é também uma medida estatística. Nós vamos entender tudo sobre ela, certo? Quando a gente escuta a palavra moda, em língua portuguesa, quando a gente está conversando, a gente ouve essa palavra moda em alguma conversa, normalmente a gente está falando do quê? Nós estamos falando sobre alguma coisa que se repete. Como assim, professor? Às vezes é um estilo de roupa, uma preferência por determinada banda musical, uma preferência por um determinado estilo, uma preferência por algum tipo de atividade, né? Então você pode escutar assim, por exemplo, está na moda atualmente andar de bicicleta. O que significa? Que várias pessoas têm aderido a essa coisa de andar de bicicleta. Ou então, está na moda fazer uma dieta X. Então, várias pessoas estão aderindo a esse tipo de dieta. Ou então, está na moda assistir o desenho tal, ou jogar o jogo tal, né? Então, significa o quê? Que várias pessoas estão aderindo a esse tipo de atividade, ou esse tipo de característica, esse tipo de costume, certo? Isso é o nosso uso em língua portuguesa. Em matemática, a gente também tem mais ou menos esse contexto. O que é uma moda em estatística? É um valor, é um dado numérico, né, entre os que você pesquisou, que tem maior frequência em relação às demais. Ou seja, a moda é o valor que mais se repete no rol de dados numéricos, certo? Então, olha lá, dado um rol de dados estatísticos, chamamos de moda a medida de tendência central, tá? É medida de tendência central igual à média, que a gente já conversou antes, que indica os dados que possuem maior frequência, ou seja, que se repetem mais vezes, tá bom? Eu preciso que você tenha isso anotado no seu caderno. Então, agora eu vou fazer uma pausa rápida, você anota rapidinho e a gente já volta continuando. Então, pessoal, anotaram tudo direitinho? Agora que você já tem aí no seu caderno a noção de moda, agora nós vamos aplicar isso num exercício. Dá uma olhada comigo.
Então, nós vamos aplicar essa definição. Qual é a definição de moda? Aquele dado numérico que tem maior frequência em relação a todos, ou seja, aquele que se repete mais vezes. Então, ó, no rol abaixo, então tem esses dados numéricos aqui, ó, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6 e 7. Tenho todos esses dados numéricos. Qual é a moda e qual é a sua frequência absoluta? O que eu quero com isso? Eu quero que você me diga qual é o termo que se repete mais e quantas vezes ele se repete. Pense um pouquinho e a gente já volta com a correção. Então, pessoal, deu certo o exercício? Como é que ficou? Você achou a moda aí e qual é o valor da frequência absoluta? Vamos olhar para o exercício de novo. Eu tenho esses dados numéricos aqui, certo? E eu quero saber quem é a moda, ou seja, quem tem a maior frequência e qual é o valor dessa frequência. Vamos pensar então comigo. Os dados já estão todos organizados no rol, ou seja, está tudo em ordem crescente, organizadinho, bonitinho. O 1, qual é a frequência do 1? A frequência do 1 é 1. Por quê? Porque ela aparece uma vez só. E a frequência do 3? O 3 aparece 2 vezes. Então, a frequência do 3 é 3. E o 4? O 4 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a frequência do 4 é 5, a frequência absoluta, tá? E o 5? O 5 aparece 3 vezes. Então, a frequência do 5 é 3. E a frequência do 6 e do 7 é 1 também. Certo? Então, qual é o valor que aparece mais vezes? O que aparece mais vezes é o 4. Então, olha lá, ó. A nossa moda vai ser o 4. E a frequência absoluta é o número de vezes que o 4 aparece. Então, a frequência absoluta é 5. Ficou claro para você o que é moda? Bem tranquilo, né? Vamos continuando, então. Uma coisa importante é o seguinte.
Uma sequência de dados numéricos, um rol de dados numéricos, ele pode ter mais de uma moda. Que é o que acontece quando você tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou quantos dados numéricos você quiser, que tem o mesmo número de repetições, e esse número de repetições se sobressai em relação aos demais. O que eu quero dizer com isso? São os dados que repetem mais vezes e a mesma quantidade de vezes. Tá? Quando eu falo disso, eu não estou falando assim, eu tenho um dado que se repete 5 vezes, eu tenho um dado que se repete 4 vezes. A moda é o que se repete 5 vezes. Agora eu tenho duas informações que se repetem 4 vezes. Aí sim, os dois são moda dessa sequência. Certo? Então, vamos anotar isso porque isso é importante? Anotou essa informação? Uma coisa importante é, se todos os dados aparecem a mesma quantidade de vezes, esse rol ele não tem moda. Ele não vai ter moda. Vamos conferir como é que ficam esses rols de acordo com a quantidade de modas que aparecem neles. Uma sequência, né, um rol, ele pode ser o quê? Amodal. O que significa amodal? Significa que ele não tem moda. Então, se todos os dados possuem a mesma frequência. Então, eu coloquei aqui uma sequência, o 3, o 4, o 5, o 8 e o 9. Os 5 dados que aparecem, cada um deles se repete uma única vez. Então, eu não tenho uma moda, porque todos têm a mesma frequência. Certo? Também um rol pode ser chamado de unimodal. O que significa isso? Que ele possui apenas uma moda. Então, é o caso do exercício que nós já resolvemos, é o caso desse exemplo que eu te dei aqui. Ó. Nós temos o 3, o 4, 5, 5, 8 e 9. O 5 repetiu 2 vezes, é a única moda desse rol, portanto, a sequência é unimodal. Anote isso para mim, por favor.
Então, olha só, agora que você já notou aí o que é rol amodal e rol unimodal, vamos conferir as outras possibilidades que nós temos. Um rol ele pode ser bimodal. O que isso significa? Bi vem de 2, ou seja, o meu rol ele tem 2 modas, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o 5 repete 2 vezes, o 8 repete 2 vezes, portanto, o rol ele é bimodal, certo? As modas são 5 e 8. Um rol também pode ser multimodal. O que significa multi? Que tem várias modas. Então, a partir de 3, você já considera ali 3 modas, 4 modas, você considera esse rol como sendo multimodal, certo? É importante assim, ó, quanto mais modas possui um rol de dados numéricos, mais ele vai perdendo a sua força, a sua relevância como medida estatística. Porque se eu tenho uma sequência de vários dados numéricos e você tem vários dados que têm uma mesma quantidade de repetições, essa medida estatística já não vai te dar uma informação tão precisa a respeito do que você está pesquisando, certo? Então, o ideal, para você considerar a moda de um rol, você tem que considerar o seguinte, que o teu rol em particular tenha uma quantidade limitada de modas, né? Quanto mais limitada for essa quantidade, melhor para análise. Mas nem sempre isso é possível, tá? Então, vamos analisando os exemplos e debatendo as situações que vão acontecendo. Eu tenho um exercício aqui para você que é o seguinte, ó. Organize os dados numéricos abaixo em um rol. Determine a moda e classifique esse rol a partir da moda encontrada. Então você vai escrever os números aqui em ordem, incluindo as suas repetições, vai me dizer quem é a moda ou quem são as modas e vai dizer se esse rol é amodal, se ele é unimodal, se é bimodal ou se é multimodal. Pense um pouquinho e a gente já volta com a correção.
Então, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Como é que foi? Conseguiram organizar o rol e achar essa moda? Vamos dar uma olhadinha de novo nesse exercício? O que ele pedia? Você tem uma sequência de dados numéricos, certo? E ele queria que você organizasse o rol, ou seja, colocasse esses números, de preferência em ordem crescente, tá? Para você poder analisar quem é a moda dessa sequência, aliás, quantas modas tem e classificá-la, tá? Então nós vamos resolver esse exercício no quadro. Dá uma olhada comigo. Olha só, eu coloquei os dados aqui no quadro, certo? E agora o que eu quero? Eu quero organizar o rol. Como você tem uma cor de giz, vou me igualar com você que tem só o seu lápis aí, ou a sua caneta com que você está escrevendo, embora você possa usar um lápis de cor, alguma coisa assim. Vamos imaginar que a gente está só com um objeto de anotação. Como é que eu vou fazer para organizar esses dados? Você pode organizar de duas maneiras. Ou você vai escrevendo os números em ordem e vai riscando esses números, ou então você separa com símbolo. Por exemplo, assim, eu posso marcar um com um risco aqui, eu posso marcar o 2 com um risco por cima, né? Eu posso marcar o 3 com um quadradinho. Né? Posso marcar... Ó, tem mais um 3 perdido aqui. Ó. Posso marcar o 4 com um triângulo. 4, 4, 4. Né? Posso circular o 5. 5, 5, 5. Certo? E o 6... Vamos fazer um losango aqui no 6, para você já lembrar das aulas anteriores. Pronto. Então todo mundo está marcado. Opa, tem um 2 perdido aqui. Agora vamos escrever esse rol, olha só. O 1 primeiro. Aqui eu tenho esse 1 e esse 1 aqui. Então, 1 e 1. Agora nós vamos marcar o 2. Ó, aqui em cima aparecem 2, 2. E aqui aparecem 3, 2. Então, aparecem 5, 2. Agora vamos marcar o 3. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 e 5, 3. E agora vamos marcar o 4. 1, 4, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. E agora o 5. O 5 está no círculo, né? Então, 1, 2, 3, 3, 5. E o 6 está no losango. Pronto. Vamos dar uma conferidinha se está tudo certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Temos os 20 dados aqui, não esqueci de nenhum. Esqueci? Dá uma olhadinha aí para ver se eu não esqueci de nenhum. Não, né? Então, o meu rol está aqui. É claro que o ideal é que eu escrevesse ele todo numa linha, para visualizar mais fácil. Mas tudo bem você escrever assim também. Faça organizado no seu caderno. Agora vamos olhar. O 1 aparece 2 vezes, ou seja, a frequência do 1 é 2. O 2 aparece 5 vezes. Então a frequência do 2 é 5. Já é uma frequência que chama atenção em relação aos demais. O 3 também aparece 5 vezes. Então, 3 também se destaca. O 4 aparece só 4 vezes. O 5, 3 vezes e o 6, uma vez. O que você conclui? Que as modas desse rol são quem? O 2 e o 3. Por que eu coloquei ponto vírgula? Porque se eu colocar vírgula, eu posso dar a entender o quê? Que a moda seria 2,3. Ah, professor, mas não tem 2,3 na sequência. Só que eu preciso escrever essa informação com clareza, tá? Para evitar o máximo de confusão. Então, a moda é quem? É o 2 e é o 3. Você também poderia ter colocado um E no lugar do ponto e vírgula, certo? Se a moda tem dois valores nesse rol, o que eu tenho? Eu tenho uma sequência que é bimodal. Então, ele é bimodal. Certo? Você chegou na mesma conclusão que eu? Você precisa cuidar na hora de escrever o rol para você não se perder. Então, ache uma maneira. Dei uma dica de marcação. Você pode pegar aí teus lápis de cor, tuas canetinhas coloridas, caneta de gel, sei lá eu, como você organiza isso aí. Ou então faça as marcações diferentes como eu fiz. Mas é importante que você cuide para você não perder nenhum dado e não ter uma conclusão errada a respeito do exercício. Certo? Então, agora nós vamos dar uma continuidade e verificar se a nossa resposta está certa mesmo. Então, olha só.
Ali está o exercício, tá os meus valores, né? Aqui estão os resultados, ó. Repare que aqui eu coloquei em cores diferentes, certo? E as modas são 2 e 3, pois aparecem com a mesma frequência absoluta 5, a maior entre todas. Portanto, o rol é bimodal. Beleza? Tranquilo? Vamos continuando então. Agora eu tenho um novo exercício para você, dá uma olhadinha. Não tem o rol aqui. Posso fazer? Posso. Mas aqui já está condensado, essa tabela já está condensando toda a informação que a gente pesquisou. Então dá uma olhada comigo. A tabela abaixo demonstra a quantidade de funcionários de certa empresa e os salários pagos a eles. Certo? Então tá aqui, ó. Salário de R$1.000, tem 30 pessoas que recebem. Salários de R$1.300, tem 40 funcionários que recebem. R$2.000 são 20 funcionários, R$20.000 são 10 funcionários. Totalizando 100 funcionários. Certo? Repare que aqui o número de funcionários se tornou o quê? Se tornou a frequência de cada dado estatístico, a frequência absoluta, né, de cada dado numérico que eu tenho aqui. Então a minha pergunta é a seguinte: determine a moda e o salário médio dos empregados. Opa, salário médio é o quê? Nós vamos ter que calcular a média. Aí você vai ter que decidir se você vai calcular por média aritmética ou por média ponderada. Pensa um pouquinho, volta rapidinho no seu caderno, nas folhas anteriores, e veja o que é melhor você fazer. E eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Diferente, né? Diferente do primeiro que a gente fez, não é? Mas a ideia de moda, ela vai se repetindo. Vamos pensar um pouquinho e ver a que conclusão nós chegamos. Dá uma olhada. Então, aqui eu tenho a tabela com os salários e eu queria saber a moda e o salário médio dos empregados. A moda é o mais fácil, porque qual é a definição de moda? A definição de moda é o valor, o dado numérico, que se repete mais vezes, ou seja, que tem a maior frequência. E qual desses dados aqui é o que tem a maior frequência? O salário que tem maior frequência é o salário que é pago a mais funcionários. E é pago a mais funcionários o quê? R$ 1.300. Então, a moda, nesse caso, é R$ 1.300. E a frequência desse dado é 40. Beleza? Agora, a gente precisa saber o salário médio. Para fazer o salário médio, a gente vai ter que fazer o quê? Achar a média dos salários. E nesse caso, eu vou fazer o quê? Vou calcular a média ponderada. Por que eu vou colocar a média ponderada? Porque senão eu vou ter que escrever o 1.000 30 vezes, eu vou ter que escrever o 1.300 40 vezes, eu vou ter que escrever o 2.000 20 vezes e eu vou ter que escrever o 20.000 10 vezes. Haja caderno, né? Vamos usar a média ponderada que é mais fácil. Dá uma olhada lá comigo. Ó, como é que eu faço? Eu faço 1.000 vezes 30, acompanha ali a tabela comigo, 1.300 vezes 40, mais 2.000 vezes 20, mais 20.000 vezes 10. E tudo isso eu divido por quanto? Pela soma das repetições. E a soma das repetições é quanto? É 100, certo? Então eu divido por 100. Então olha só, 1.000 vezes 30 é 30.000. 1.300 vezes 40 é 52.000. 2.000 vezes 20 é 40.000. E 20.000 vezes 10 é 200.000. Somando esses valores aqui do numerador, o que você vai ter de somatório? 322.000, tá? 322.000 dividido por 100 dá de salário médio 3.220. Esse é o salário médio pago aos empregados da empresa. Alguma coisa te chamou a atenção nesse resultado? Não? Então, agora a gente vai discutir um pouco. Nós vamos comparar a moda e a média desse exercício e entender algumas situações que acontecem quando a gente está verificando dados estatísticos. Esse momento é muito importante, então não perca. Olha lá comigo. A moda é 1.300 e a média é R$ 3.220. Repare o seguinte, por que no exercício dado a moda e a média ficaram tão distantes? Bom, tanto a média como a moda são o quê? São medidas de tendência central. Se eles são medidas de tendência central, eles não tinham que ter uma certa proximidade? Não necessariamente, a proximidade não está garantida. Agora, eu quero entender o porquê que essas medidas eram tão distantes. Olha, repare que o salário médio é um pouquinho mais do que o dobro da moda. O que está interferindo ali? Pense um pouquinho. A característica que está mudando ali, ela se chama amplitude. Essa amplitude é que está interferindo no exercício. Tá, professor? Mas a gente nem conversou sobre amplitude, mas você já vai entender. Olha só, eu vou voltar aqui na tabela inicial para você ver uma coisa. Repare que eu tenho salários de R$ 1.000 e salários de R$ 20.000. Ou seja, eu tenho o salário menor e o salário maior, uma diferença muito grande. É uma diferença de 19.000. E essa diferença de 19.000 é que está impactando aqui na minha média. Tá, professor, mas e daí? E daí que é o seguinte, se eu quiser saber alguma coisa sobre o salário desses empregados e eu bater o olho só na média e ignorar as outras informações, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que nessa empresa a maioria dos funcionários recebe a média ali de R$ 3.200, R$ 3.220. Essa informação está correta? Não está correta. Por quê? Porque se você olhar para a nossa tabela, ó, você tem R$ 1.000 para 30 funcionários, você tem R$ 1.300, 40 funcionários e R$ 2.000, 20 funcionários. Você tem 90 funcionários recebendo abaixo do salário médio. Então, nesse caso, a informação do salário médio é uma informação precisa? Sim. É uma informação confiável para análise estatística? Não. Por quê? Porque a disparidade proporcionada pela amplitude, que a gente vai conversar mais à frente, a amplitude do nosso intervalo de salários, faz com que a média seja puxada mais para cima da situação atual. Eu tenho uma grande maioria que recebe até R$ 2.000, mas a média está apontando quanto? 3.220. Esse é um dado distorcido.
Ele não está calculado errado. Não, o cálculo está correto. Mas na análise, a média, nesse caso particular, ele causa uma distorção. Então eu preciso de outras informações para garantir que a análise estatística que eu vou fazer de uma situação como essa seja precisa. Tá? Então eu preciso da média, eu preciso dar uma olhadinha na moda, eu preciso dar uma olhadinha nas outras unidades de medida de tendência central, que é a mediana, também. Preciso olhar as medidas de dispersão, que a gente vai estudar mais para frente, no caso a amplitude, tem o desvio padrão, tem a variância. São medidas que vão me ajudando a entender melhor a informação que eu estou pesquisando. Tá? Mas só para você perceber que nem sempre a informação que eu estou calculando, ela vai me dar um resultado real, uma informação real a respeito do que está sendo pesquisado. Beleza? Então, olha, é importante perceber que só a média e a moda não bastam para analisar dados estatísticos. Em muitos momentos, a diferença entre essas medidas é tão grande que leva às distorções da informação. Certo? Então, esteja atento com isso. Só saber calcular não basta, você tem que saber interpretar a informação também. Então, ó, nos dados analisados existe uma interferência de salário maior, uma interferência do salário maior. Embora poucas pessoas recebam 20 mil reais, a diferença entre o menor valor e o maior valor é muito alta. Então é por isso que está dando essa distorção. Tá? Então aqui, como eu disse, você tem uma grande maioria de pessoas recebendo menos do que R$ 3.220. Então é uma informação que está um pouco distorcida em relação à realidade. O cálculo está correto, mas a distorção é real. Tá? Agora, para a gente finalizar, nós temos aí um quiz. Dá uma olhadinha comigo. Sobre os dados numéricos abaixo, assinale a alternativa correta. Então você tem esses dados aqui e você tem essas alternativas aqui. Letra A, o rol é bimodal, ou seja, tem duas modas. Será? Letra B, a média é maior que a moda, ou seja, calculando a média e comparando com a moda, a média é maior. Será? Letra C, a média é menor do que a moda. Letra D, a média dos extremos coincide com a média do rol. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício? Antes da gente fazer a correção, eu vou calcular com você a moda e a média para a gente poder olhar os resultados com calma. Dá uma olhada comigo. Então, repare que o 14 é o dado que se sobressai, ou seja, que tem mais repetições, ou seja, maior frequência. Então, a moda é o 14. A média, eu fiz o seguinte, dessa vez eu calculei como média simples, mas você pode usar a ponderada também. 10 mais 12 mais 12, mais 14, mais 14, mais 14, mais 15. Essa soma toda dá 91. E 91 dividido por 7 é 13. A média dos extremos é o quê? 10 mais 15, 25, por 2, 12,5. Então, note que a moda é maior do que a média. E que a média dos extremos e a média aritmética não coincidem. Beleza? Então, a resposta correta seria o quê? Letra C, a média é menor do que a moda. Beleza? Feito isso, tranquilo? O que nós vimos na aula hoje? Hoje nós vimos o seguinte, nós falamos de moda e nós falamos da importância de analisar essas medidas de acordo com as informações que você tem. Não só olhar para o resultado e não pensar em mais nada. Tem que analisar as informações que você recebeu. Beleza? Na próxima aula nós vamos estudar mediana, tá? Então, mantenha a anotação desses exercícios aí por perto na próxima aula que a gente vai discutir alguma coisa da aula de hoje ainda na aula que vem, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Até lá!